Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém, que é o pastor Pacheco, mais um devocional para estar abençoando o teu dia, amém. Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você possa estar sendo notificado, dando o teu like. Se você ainda não deu, aproveita agora e vai lá e dá o teu like. E se Deus falar poderosamente contigo através desse devocional, que você possa estar colocando nos comentários e compartilhando com outras pessoas, amém? O tema do nosso devocional dessa manhã se chama A Promessa, amém? Queria compartilhar com você o texto de 2 Pedro 3, 8, 9, né? Tivemos aí 2 dias de uma festa muito linda na nossa igreja, aonde nós tivemos o tema promessas, né? E a qual três mensageiras trouxeram palavras edificantes e todas as três deixaram bem claro a ênfase, né? A grande promessa de todas, que realmente é a qual Pedro deixa bem destacada aqui, aleluia, na carta 2 Pedro. Então eu gostaria de ler com vocês, diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo, paciente, para convosco, não querendo que alguns se percam. Amém? Senão que todos venham a arrepender-se. Então, a gente pode ver, aleluia, nesse texto, que o nosso Deus, ele fez uma promessa, de tantas outras, né? A palavra de Deus, ela é recheada de promessas, mas a promessa que eu queria falar com você é verdadeiramente a maior de todas as promessas, que não é um carro, não é um emprego, não é um relacionamento, não. A maior de todas as promessas é a qual o apóstolo Pedro deixa bem claro, a falar que verdadeiramente esta maior promessa, a qual ele descreve lá no versículo 13, é o novo céu e a nova terra. Então, Pedro, ele começa realmente o capítulo 3 da epístola de 2 Pedro, falando que novamente estava repetindo as palavras. Pedro estava novamente repetindo, aleluia, que antes ele já tinha ensinado. A gente vê que é um requisito muito usado na pedagogia. É uma das maiores realmente ferramentas do professor, daquela pessoa que trabalha com pedagogia, é a repetição. Nós bem sabemos que quanto mais você repete algo, seja uma palavra, seja uma atitude, seja realmente um movimento, a tendência é que você aprenda e realmente guarde aquele texto, aquele movimento no teu coração. Pedro, ele fazia questão de dizer realmente que estava novamente trazendo esses estudos, porque, amados, naquela época, não diferente de agora, a igreja sofria com os falsos mestres, sofria realmente com aqueles que já estavam apostados da fé, sofriam com os ímpios que pregavam e anunciavam dizendo que a promessa de Deus não vai se cumprir, a promessa de Jesus Cristo não haveria de se cumprir. Então, Pedro, ele escreve esta carta, a segunda carta, para refutar justamente todos esses falsos mestres, esses falsos ensinos, que como uma gangrena, né, no corpo da igreja, estava tirando as forças da igreja, estava tirando a fé do coração dos irmãos. Então Pedro, ele vai falar a partir do versículo 8, fazer algo bastante interessante. Pedro vai dizer para que as pessoas não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro faz a citação do Salmo 90, versículo 4, que diz o seguinte: pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia, e o ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então Pedro estava dizendo aqui que não é uma questão de tempo, é uma questão de
esperar no Senhor. Nós precisamos entender que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, né? O tempo de Deus, ele é até conhecido como Kairos, né? No grego, e como o tempo que nós vivemos, ele é o Cronos. Por quê? Porque o nosso tempo é esse, né? Que Jesus Cristo veio a essa terra, nós já estamos aí, nós sabemos que o nosso calendário, ele transcorre através do nascimento de Jesus Cristo. Então, hoje nós estamos em 2021, então exatamente há 2021 anos, Jesus Cristo nascera, como realmente a palavra do Senhor diz, o Verbo se fez carne e andou nessa terra no meio de nós, amém? Então, veja que o nosso tempo faz 2021 anos, mas para Deus, quanto tempo faz? Se o próprio autor, tanto da epístola a qual Pedro escreve, tanto como o salmista diz no Salmo 90, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E Pedro ainda vai mais além, ele faz realmente dizendo que para Deus, né, ele vai dizer, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Pedro deixa bem claro aqui que o tempo de Deus é diferente do nosso. O Deus que nós servimos é um Deus atemporal. Ele não depende do tempo. Ele é um Deus incriado. Ele não foi criado por ninguém. Ele simplesmente existe. E Ele que criou todas as coisas. Então, não podemos colocar o tempo, o nosso tempo, e querer encolher Deus no nosso tempo. E veja que naquela época, aqui nós estamos falando de para aproximadamente 70, 80 anos realmente da era cristã. Naquela época ali, alguns anos depois que Jesus subira, né, aos céus, veja que já surgiram os falsos profetas, já surgiram os falsos ensinadores e os escarnecedores que estavam escarnecendo realmente da igreja, dizendo que a promessa não haveria de se cumprir. Não difere realmente da igreja contemporânea hoje, sofrendo realmente com a perseguição, né? Tanto dos ateus, quanto dos ímpios, quanto daqueles que gostam de escarnecer. Quem é o cristão que nunca ouviu, né, esta frase assim, Jesus não vai voltar, vocês estão esperando aí de tolo. Desde que eu me entendo por gente, que eu escuto que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Quantas vezes a gente não já escutou isso? Mas acontece que nós não vivemos, irmãos, pelo que nós estamos vendo, nós vivemos pela fé. E nós vamos ver que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. A promessa de Deus, irmãos, sabe de uma coisa. O dia e a hora que Jesus vai voltar, o nosso Deus já sabe. Deus já sabe qual vai ser o dia da volta de Jesus. Deus sabe qual será o dia do Senhor. Mas entenda uma coisa. Se até hoje Deus ainda não voltou, Jesus não veio na sua segunda vinda, porque, fique bem claro, Jesus veio primeiro, quando Jesus andou nessa terra, Ele veio pelos pecadores. Mas a segunda volta de Jesus, Ele vai voltar pelos arrependidos. Então Ele vai voltar como um juiz, irmãos. Então Ele não vai ser mais advogado, mas Ele vai vir para julgar essa terra. Então, quando nós falamos em longanimidade, para que a paciência que Deus tem para conosco, para que essa promessa possa se cumprir, saiba que isso é algo maravilhoso de Deus. Deus tem misericórdia, irmãos. A palavra do Senhor diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos destruídos. Então Deus está sendo paciente conosco. Deus está querendo, aleluia, que nenhum de nós se perca. Meu irmão, nunca foi da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. As pessoas precisam entender que Deus, Ele não criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para Satanás e os seus demônios. O inferno, ele era para ser habitado por Satanás e pelos seus demônios. Deus não criou o inferno para o homem. Deus não tem prazer em ver o homem no inferno, como alguns têm pregado, e parece até que seja algo que Deus tenha prazer em ver o pecador no inferno, que Deus tenha prazer em ver o homicida, o estuprador no inferno. Não, Deus não tem prazer. É tanto que Deus, aleluia, Ele quer que todos se salvem. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento.
Pedro vai dizer, senão que todos venham arrepender-se. No livro de Atos 2, versículo 38, quando Pedro vai trazer o primeiro sermão após o revestimento do Espírito Santo, após o batismo do Espírito Santo, Pedro vai falar o seguinte, e quando eles perguntaram, quando aquela multidão estava ali ouvindo as palavras de Pedro, perguntaram, o que faremos, irmãos? E Pedro diz, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a mensagem de Jesus, a qual Pedro estava trazendo, a qual Pedro estava pregando, para lá na igreja em Atos, lá na igreja realmente em Jerusalém, depois escrevendo nessa epístola, sempre foi a mesma. Deus quer que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Deus não tem prazer em condenar o homem ao inferno, mas o homem por si só tem se condenado, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. É interessante que no livro de 2 Pedro, no versículo 18, o apóstolo vai dizer o seguinte, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava lendo um texto, estudando realmente sobre esse livro de Pedro para trazer esse devocional, e eu vi uma frase do pastor Hernando Dias Lopes que me chamou muita atenção, quando ele diz que a heresia é a pior que a perseguição. As falsas doutrinas são mais perigosas do que o mártiro. A sedução do diabo é mais danosa do que a fúria do diabo. A voz bajuladora da serpente é mais venenosa do que o rugido do leão. A igreja de Deus nunca foi destruída por causa da perseguição. Muitos mártires no passado selaram com sangue a sua fé, mas o sangue dos mártires tornou-se a cemiteira do evangelho. A heresia, porém, é devastadora. Aonde chega, destrói a igreja. Não há antídoto contra a heresia. Uma igreja que se submete à falsa doutrina e se curva à agenda dos falsos mestres naufraga irremediavelmente. Amém? Eu só não concordo com uma coisa com isso aqui. A gente pode até dizer que não há antídoto, mas há uma vacina contra a heresia, certo? E essa vacina é o conhecimento. É por isso que Pedro estava dizendo nessa epístola a necessidade de nós crescermos na graça e no conhecimento. Vemos hoje uma igreja doente, irmãos, doente teologicamente, doente realmente espiritualmente, porque é uma igreja que não tem prazer no conhecimento, é uma igreja que quer crescer na graça, mas deixa a desejar no conhecimento. Eu quero dizer para vocês que o apóstolo Pedro nos ensinou que a única maneira de nós continuarmos focados nessa promessa é através do conhecimento, na graça e no conhecimento. Nós vamos ver que na palavra de Deus, lá no livro de Colossenses, nós vemos algo maravilhoso, aonde, irmãos, nós precisamos estar pensando nas coisas de cima, não nas coisas que são da terra. Então, quando nós temos o conhecimento desta palavra, nós vamos ver que nós não podemos estar apegados com essas falsas profecias, essas falsas promessas que muitos falsos mestres têm realmente atribuído a Deus. E eu quero dizer para você, irmão, qualquer pessoa, seja ímpio, seja crente, pode ter um carro zero, possa ter uma mansão, possa ter uma casa com piscina, possa ter um casamento, possa ter um seu negócio próspero. Meu irmão, isso não é certeza de nada. A certeza realmente, a maior promessa de todas, é por isso que esse devocional ele tem como título A Promessa, é a qual Pedro destaca no capítulo, no versículo 13, o novo céu, a nova terra. Essa é a promessa a qual o Senhor quer que nós colocamos no nosso coração. É pensar nas coisas de cima, é pensar realmente naquilo que está ali, à destra do nosso Senhor. Lá no livro de Apocalipse 21 vai falar
Qual é esse novo céu, essa nova terra? Meu irmão, a maior promessa de todas, para mim um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, a qual o João, através do Espírito Santo, recebe a revelação do Senhor dizendo: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus, que descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Meu irmão, será o lugar onde nós vamos viver com Deus, nós vamos habitar com Deus. Sabe, o tabernáculo, ele simbolizava a presença de Deus no meio do arraiar, no meio realmente do povo de Deus ali no deserto. E Deus está dizendo: olha, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será seu Deus. Olha, meu irmão, o que está dizendo no versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, se essa não é a promessa que você está preso, se você está aí, meu irmão, preso numa promessa de um carro, preso numa promessa de ganhar algo passageiro, o dinheiro que o ladrão rouba, o metal que enferruja, meu irmão, eu quero dizer para você: tira o teu foco, o teu olhar aqui da terra, para de olhar para essas coisas perecíveis e começa a olhar para as coisas imperecíveis, as coisas que não vão passar, aleluia, as coisas que estão ali preparadas para nós desde a consumação do século, desde que Deus criou todas as coisas, já estava lá preparado para nós. Então, olha, visualiza, meu irmão, coloca no teu coração, porque se você fizer isso, você vai entender que essa é a maior promessa de todas e que você vai sim conseguir terminar realmente essa carreira que está sendo proposta realmente para você. Você vai sim chegar naquele grande dia e contemplar esta grande promessa que o Senhor tem feito para os salvos, sabe? Então, não deixa em hipótese nenhuma que Satanás venha querer fazer como esses escarnecedores fizeram aqui na época do apóstolo Pedro, dizendo que a promessa de Deus ela está demorando, ela é tardia, mas Deus não é tardio, Deus é apenas paciente e Ele está realmente esperando que você venha se arrepender. Você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não é cristão, é tempo de voltar, é tempo de receber esta promessa de Deus na tua vida. Amém? Fecha teus olhos, quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, meu Deus amado, nessa hora, Senhor, eu te apresento, meu Deus, esta vida que está ouvindo esse devocional. Abençoa, Senhor, poderosamente. Senhor, guarda, livrando de todo mal. Senhor, toma esta vida nas tuas mãos, abençoa os seus caminhos, os seus projetos, a sua casa, a sua família. Deus, eu entrego esta vida nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Fica na paz que excede todo entendimento, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. E nunca se esqueça, hein? Eita, Deus maravilhoso!